esse POI, que é uma estrutura de continuidade fundamental para você poder pegar as suas operações. É basicamente isso, ele é fundamental em uma estrutura de continuidade, né? Ele é a estrutura de continuidade dentro do mercado, dentro do macro. E os pontos interessantes que eu assisti na aula de hoje, né, que eu tive com o material, e acredito que vai ser muito legal passar esse insight para documentar aqui. Bora! Vamos lá então, eu quero ser o mais direto possível para poder passar esse insight da aula e ser o mais claro possível também, beleza? Então a gente tem aqui detalhes sobre POI. Quando faz sentido entrar? Então a gente tem o contexto, que é o que eu disse, mas sendo mais claro, quais são as confluências que você tem para poder entrar naquilo, para investir naquela operação, entendeu? Quais os contextos que você tem, é algo que você vê que está a favor da tendência, sabe? Isso tudo vai englobar. Visão macro, como eu acabei de dizer, a favor da tendência, como que está a oferta, como que está a demanda. A gente também tem a visão do SMC. O que é a visão do SMC? A visão do SMC é basicamente a visão das baleias, a visão do smart money, que é o que comanda o mercado, os institucionais. E a gente consegue fazer a leitura deles, a gente não consegue, ninguém vai prever o mercado nunca. Nunca ninguém vai prever o mercado. Então a gente não tem controle, a gente nunca vai saber o que vai acontecer. Mas o que a gente pode fazer é criar estatísticas, criar visão de indicadores que podem levar a tal situação. Então a gente pode se planejar para tal situação, beleza? Então, vindo aqui para o gráfico, eu separei uma região bem simples aqui para a gente poder estar observando e qual que é o bizu aqui nela. A gente está no Bitcoin mesmo. Vamos lá o que eu tinha falado primeiro, o contexto. O que você tem de contexto aqui? Uma tendência de alta, legal, já é um contexto. Olha, a gente está tendo mais demanda. Quando a gente tem o preço subindo, a gente tem demanda. Quando a gente tem o preço caindo, a gente tem oferta. Então, já é um negócio interessante, a gente tem mais demanda. Então, se já tem mais demanda, o mercado tende a mais para alta, até certo ponto. Ali ele pode acontecer uma manobra institucional. O que é a manobra institucional? O mercado pode reverter a tendência através de uma estrutura de choque, por exemplo, change of structure, que pode levar o mercado a reverter para baixa em certo ponto. Por exemplo, a gente tem aqui as pernadas de alta. A gente tem, primeira pernada, segunda, terceira, já formou aqui o BOS rompendo a estrutura e validando o fundo. Validou o fundo. Beleza? Então, validou o fundo. Se o mercado viesse aqui e rompesse, já virava choque. Mas não é a intenção do vídeo de se aprofundar nisso, beleza? Então, a gente só está passando o insight aqui mesmo. E o mercado continua subindo. Então, aqui entra o ponto, topo acima de topo, topo acima de topo, fundo acima de tudo, fundo acima de fundo. Ou seja, o que significa? O mercado está em alta, o mercado está subindo. E a gente repara que aqui a gente está nos 5 minutos, mas essa tendência durou 2 dias, entende? Então, é porque também a criptomoeda é um gráfico muito alavancado, então ela pode subir em minutos, mas, enfim, contexto, visão macro é isso aqui, beleza? Contexto e visão macro é isso aqui. Agora a gente tem um conteúdo que, na verdade, um conteúdo não, a gente tem uma parte muito importante relacionado ao POI, que foi o ponto central do nosso estudo hoje. Aqui, POI caro e POI barato. Eu vou colocar uma outra imagem aqui na tela, de gráfico também, para poder estar simplificando isso aqui e você tá entendendo melhor o que eu quero dizer com POI caro e POI barato. Beleza? Vamos lá então, gráfico na tela. A gente tem uma estrutura aqui do mini índice, beleza? Então, como eu tinha explicado anteriormente, a gente vai falar agora sobre POI caro e POI barato de uma forma bem simples aqui. A gente tem essa estrutura de POI que, como a gente já citou na aula anterior, é uma estrutura de continuidade que vai ser o seu gatilho de entrada para sua operação. Mas você não vai se basear só nisso. Tem o contexto
macro, que foi explicado anteriormente, aqueles outros indicadores que vão juntar tudo e você vai ter uma análise completa, uma análise sólida e que faz sentido. Beleza? A gente tem aqui então o POI, ó, pernada de baixa, corrigiu, rompeu o fundo, subiu, rompeu de novo e desceu. Beleza? Pernada, subiu, rompeu o fundo, subiu de novo, desceu. Criou a estrutura de POI aqui, eu não sei por que ele está fazendo isso com a gente. Mas enfim, criou aqui a estrutura. Criou aqui a... Consegui. Criou aqui a estrutura de continuidade. E aqui, pessoal, se vocês pararem para perceber, aqui ocorreu o teste. Que o teste é interessante, você pode pegar apenas nesse rompimento aqui, nessa pernada de rompimento, você pode pegar na estrutura de continuidade. No caso aqui a gente pegaria uma operação para venda. E você pode pegar aqui? Pode. Mas é interessante pegar com um teste, porque aí você vê que aquilo tem mais engate, sabe? E mais tendência de seguir o fluxo do mercado. Então a gente tem um teste logo em seguida aqui. Então esse é um exemplo de POI barato. Aqui ó, a pernadona de alta, o mercado fazendo manobra institucional e aqui ocorrendo o choque. Também aqui, bem aqui ocorrendo o choque. E enquanto isso, depois o mercado ele desenvolve um POI. Pernada de alta, candlezinho de baixa, corrigiu, rompeu de novo, fazendo BOS. Aqui segura muito. Aqui dá uma cortada. Pernada de alta, corrigiu, subiu, rompeu para baixo e subiu. Depois fez o toque e foi. Beleza. Muito interessante. Agora, onde que está o caro nisso aqui? O caro, pessoal, se você pegasse aqui, onde deu toque, lembrando que o POI só é válido para você pegar quando morre a vela de rompimento. A vela que rompe, morreu. Por exemplo, ó, para romper esse topo aqui, essa vela aqui teve que morrer para validar o POI. Então, só depois que ela morresse que você poderia pegar uma operação, certo? Agora, imagine a situação se você pega aqui em cima. Se você pegar aqui em cima, o seu stop, a gente trabalha com stop de 3-1, um gerenciamento de 3-1, beleza? Se você colocar o stop aqui embaixo, já imagina que vai ficar caro para você colocar o stop ali. Mas, se você pegasse uma operação aqui no teste, ficaria bem melhor. E, consequentemente, o seu take profit, você ia estar pegando mais perto do que se você estivesse colocando aqui. Se você colocar aqui a sua operação, você vai estar pegando muito mais longe. O mercado vai ter que se desenvolver muito mais, bem depois dessa pernada, para você poder pegar. E os ativos, eles têm essa diferença. Os ativos de Forex, tem ativo que tem mais volume ali, ele consegue pegar o stop mais rápido, pegar o seu take mais rápido, tem outros que não. Né? Por exemplo, criptomoeda é super alavancado, então ele tem uma facilidade enorme para poder pegar os takes, beleza? E quando não faz sentido pegar uma operação? Quando não faz sentido? Não faz sentido caso o cenário esteja muito antigo, por exemplo, operação de muito tempo atrás, né? Os toques que teve são toques né, que tiveram assimetria ali, você vê tudo bonitinho, encostou certinho, tudo, mas foi muito antigo. Então, se foi algo muito antigo, a chance de continuar respeitando é mínima. Então, são coisas que desvalidam o seu POI. E também a gente tem a falta de contexto, que é o mais importante de tudo, os seus indicadores. Se você não tem indicador para pegar, para poder entrar naquilo dali e ter um flow, cara, você está fazendo burrada e vai continuar fazendo enquanto você não perceber o básico que você tem que fazer, né? Montar ali o seu checklist e executar o que você tem que executar. Então, basicamente, esse foi o resumo do que a gente viu hoje e vamos juntos.